oramos pelo ministério da palavra. Obrigado que o teu servo tem buscado ao Senhor, se dedicado, ó Deus, ao ministério, ao estudo da palavra. E nós pedimos que nessa humilhação que ele está diante de ti, que o Senhor possa honrar e fazer dele um vaso forte. Usa e libera e fala com a igreja aquilo que está no teu coração. O Espírito Santo seja o nosso professor nesta noite, em nome de Jesus. Usa o teu servo e guarda esta família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Essa palavra que eu preparei hoje, eu estava lendo o livro de Apocalipse, e aí eu senti que Deus me tocava para falar sobre as igrejas de Apocalipse, que estão ali no capítulo 2, que ele fala das 7 igrejas, né? Onde ele traz as características das 7 igrejas de Apocalipse. E eu fiquei me perguntando como que eu ia fazer isso, né? Mas Deus é maravilhoso quando você busca, que você tem a certeza de que Ele quer, e Ele vai falar por você através de uma ministração. Você começa a desenvolver e você não consegue parar mais, vai embora, né? Se alguém não teve essa experiência ainda, espero que você tenha um dia muito legal. Você tenha a certeza que Deus está falando contigo. E você tem, às vezes, que ficar... Às vezes não, quase sempre você tem que ficar cortando coisa fora, sabe? Porque é muita coisa, você vai tirando e vai tirando fora, né? Mas, antes exatamente de entrar nessa parte, logo no comecinho ali de Apocalipse, inclusive eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Abrem, por favor, então. Eu achei uma coisa muito magnífica essa passagem, que descreve como João viu Jesus. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer para vocês que esse João que você vê falar agora aqui em Apocalipse, ele não é o João Batista, tá? O João Batista é aquele que foi decapitado enquanto Jesus ainda ministrava na terra, aqui com os pés na terra. Então não é ele. Esse João é um dos 3, para não falar o que Jesus mais se aproximava. Lembra-se, era Pedro, Tiago, João e por fim João. Esse João é aquele que deitava a cabeça no peito de Cristo, era o amigo, o apóstolo do amor, tá? Esse João, ele estava numa ilha, exilado. A história conta, não a Bíblia, mas a história fala que de várias situações, onde ele foi levado a ser mártir também, só que ele escapou. Então, é uma coisa que, como não está definido na própria palavra, eu prefiro não entrar em detalhes, mas a gente sabe que ele estava exilado. E ele estava exilado lá, esse livro de Apocalipse, o livro da Revelação, ele foi escrito no ano de 95, 96, mais ou menos, tá? Se você considerar que João tinha a mesma idade de Jesus, porque se você for ver, a maioria dos discípulos dele ali, que acompanhavam ele no começo, tinha quase a mesma idade dele. Se você for considerar isso, como ele foi escrito em 95, 96, essa era a idade do João, mais ou menos 100 anos de idade, quando ele escreveu, tá? Então, esse é o João, o apóstolo do amor, certo? E Apocalipse, então, 1, de 9 a 11, fala assim: eu, João, aí ele está falando para nós, tá? Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, só aí dá para pregar um dia, irmãos. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos,
né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava sofrendo uma represália, ali, como os outros apóstolos todos sofreram, ele estava lá preso nessa ilha. Tá? E ele está falando assim, achei-me em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor aqui, alguns falam que é o sábado, né? Outros falam que o dia do Senhor é o domingo, dia da ressurreição do Senhor. Certo? Então, nesse dia, ele estava orando, provavelmente em espírito, que nem ele falou aqui. Né? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, você imagina, ele estava orando, de repente ele escuta uma voz que simplesmente tinha o volume de uma trombeta atrás dele. Então, você imagina a voz que apareceu atrás dele. Dizendo para ele assim, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que ele escolheu. Olha, não sei dizer se eram as 7 igrejas que existiam naquele momento, porque já tinha passado uma grande tribulação em Jerusalém, já tinha dispersado todo mundo. Sinceramente, eu não sei. Pode ser que seja isso, ou pode ser até que sejam 7 modelos escolhidos para se falar. Tá? Então, ele estava naquela posição. Você imagina só, irmãos, se coloca no lugar de João. Você está orando na sua casa, intercedendo, buscando ao Senhor, de repente você escuta uma voz atrás de você, altíssima, como uma trombeta, e falando para você assim, ó, o que vês escreve em livro. Isso é um ponto interessante no livro Apocalipse, viu? Agora eu falo por mim, tá? Imagina só você ter que descrever uma coisa que você não faz ideia do que seja. Imagina. Porque aqui não está falando assim, olha, eu vou ditar para você escrever. Cristo não falou para ele isso. Ele falou assim, ó, escreve aí que eu vou te falar. Não, ele falou assim, eu vou te mostrar e você vai descrever. Então você imagina, por exemplo, assim, muitas características das coisas que estão descritas aqui, você percebe que pode ser tipo um helicóptero, alguma coisa, não sei. Imagina ele olhando para o futuro e vendo insetos enormes que soltavam fogo e a cauda. Ele não tem ideia do que ele está falando. Então ele não sabe descrever o futuro, como nós, a gente visse alguma coisa. Hoje, se você vê um objeto que voa, você vai falar, olha, isso daí é tal coisa, porque você já viu de monte. Mas ele não viu nada. Porque ele viu passarinho voando, gente. Certo? Então, assim, ali eu vejo assim, uma riqueza ali, e a tentativa de explicação que ele viu, por exemplo, as estrelas do céu caíram. A Terra é um cisco perto de uma estrela. Por exemplo, o Sol. É uma estrela. Todas as estrelas que você vê no céu são sóis. Então, imagina só. Então, na hora ele olhou, vai saber se isso que ele falou, as estrelas caindo, não é um ataque. Fisicamente falando, de mísseis, por exemplo. Olhando aquele monte de coisa caindo do céu como estrela. Então, assim, é interessante e rico, e você perceber esse tipo de coisa. Agora, detalhar esse tipo de coisa é sempre perigoso, porque tem sempre gente que pensa mais de forma cética, tem gente que pensa mais de forma liberal, e você acaba entrando numa situação que não interessa muito, né? Continuando, tá? Apocalipse 12 a 20 agora. Continuando. Apocalipse 1, né? De 12 a 20. O que acontece? Imagina você no meio daquela situação, você escutando aquela voz de trombeta, você ia ficar assim, né? A voz lá atrás, você ia ficar parado. Você não ia querer ver quem estava falando com você, não, né? Lógico, né? Eu ia virar na hora, né? Aí ele fala assim, ó, voltei-me para ver quem falava comigo. Ele se voltou, João. Voltado, eu vi 7 candeeiros de ouro, ele falou. Um candeeiro é um lugar onde você põe uma luz, tá? Você pode ter lustre, pode ser o que for, é um candeeiro. Então, um candeeiro, naquela época, você colocava vela, uma tocha, uma coisa que inflamava para iluminar.
tá? Não sei nem se naquela época tinha vela, devia ter, sei lá. E 2000 anos atrás, sinceramente eu devia ter pesquisado isso, mas é um lugar que você põe uma luz. Então ele viu um candeeiro, né? De ouro, irmãos, ele viu um candeeiro de ouro, certo? E no meio do candeeiro, ele viu como se fosse um filho de homem, ele viu no meio ali, tá? Por que como se fosse? Porque você vai ver como ele vai descrever isso. Com vestes, ele viu então no meio dos candeeiros, como se fosse um homem com veste talar. Veste talar, do latim talus, que quer dizer calcanhar. Então é uma veste que vem daqui até o calcanhar. Quem usa veste talar? Juízes, desembargadores, usam aquelas togas, os deuses da terra, assim que eles se intitulam, e andam como se fossem, né, e fazem o que quer e o que bem entende, né? Eles são homens que se distinguem dos outros homens, por isso que eles usam vestes de talares, é a toga. Só que eu vou falar uma coisa para você, irmão. A veste de Cristo é espiritual. Ela não é uma veste de homem. Ali há a diferença mesmo. Porque um juiz não é nada mais que você. E nem você nada mais que ele. Certo? Nós somos amados pelo Pai igualmente. Pelo menos assim deveria ser. Deveríamos ter simplicidade em todas as coisas que a gente faz, porque nós somos iguais perante o Senhor. Mas ele olhou então e viu, né, com veste talar, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, certo? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Olha, cabeça e cabelo branco como lã, como neve, quer ver, ó? Como neve. E nos olhos, chamas de fogo. Chamas de fogo. Os pés, semelhantes a bronze polido, como que refinado de uma fornalha. E a voz, como de muitas águas. Imagina aquela cachoeira, aquela convergência de água. É a vozinha dele, tá? Ele tinha na mão 7 estrelas, e da boca saía uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Uma faca na sua casa, ele tem um fio só que corta, ele tem um só gume. Esse é como se fosse uma faca que tivesse 2 fios de corte, um em cima e embaixo. Da boca dele sai isso. Essa é a visão do Cristo glorificado. Essa é a visão do Cristo glorificado. Veste talar, a cabeça branca, cabelo branco, olhos de chamas de fogo e uma espada saindo da boca. E na mão 7 estrelas. Né? O rosto, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagina só como brilhava. Você imagina o sol do meio-dia na sua força. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Sai do engano, irmãos. Cristo é Deus da Trindade. E aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes em minhas mãos, e na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nós vimos isso, né? O candeeiro é de ouro, e o candeeiro é a igreja. Irmãos, igreja é a menina dos olhos de Deus, e é valiosíssima, é de ouro.
É isso que nós somos, a igreja de Cristo, valiosa, de ouro. É assim que Ele vê a gente. É assim que é, né? E a gente tem que entender que que se por acaso a gente chegar aqui na El Shaddai e falar assim, ó, esse prédio aqui não nos serve mais, ele ficou pequeno, nós vamos ter que mudar daqui. Para onde nós vamos? Para um outro maior ali perto. Que igreja vai estar congregando lá, irmãos? Vai ser a El Shaddai, irmãos. Então isso daqui que você está vendo, ó, chão, parede, não é a igreja. A igreja somos nós que vamos congregar lá. Nós somos a igreja. Nós somos o candeeiro. Nós somos a luz do mundo. Nós é que temos que iluminar aonde a gente for. Para de procurar quem te ilumina. E entenda que é você que ilumina o mundo. Para de esperar da igreja coisas que você não vai ter, porque é você que tem que dar. Está na hora da gente enxergar isso daí. Nós somos valiosíssimos para o Senhor, candeeiros de ouro. Essa é a igreja. Nós somos a igreja. Não é o lugar. Esse lugar aqui é bom. A gente sai daqui, uma pessoa, a prefeitura compra e monta aqui a casa de peças, não sei o que lá, açougue no São João da Badu, sei o que, e daí? Mas não era El Shaddai? Não, irmão, El Shaddai não é aqui. Aqui reúne a El Shaddai. A igreja local, El Shaddai. Aqui reúne uma partezinha do corpo de Cristo. Certo? E o interessante que eu vejo isso daí tudo é que esse Cristo que a gente está acostumado a ver aí é um Cristo hollywoodiano. Ou seja, é um Cristo charmoso, barba, parece que ficou 3 horas no emulsificante, fez a barba perfeita, certo? Cabelinho certinho, zóio azulzinho, de preferência um azul, um verde, para ninguém ficar com, sabe? Cabelão loiro assim, bonito. Esse é o Cristo hollywoodiano que a gente vê, o Cristo que veio, que, olha, pecou? Não, peraí, olha, você pecou, você se arrependa, vai e não peques mais. Certo? Falando nisso, assim, eu não vejo uma descrição de Cristo nos dias que ele veio, mas eu vejo uma descrição do Cristo quando Isaías falou como viria. Certo? Quando foi isso? Foi uns 750 anos antes de Cristo vir. Aí, o que ele falou? Isso está em Isaías 53, 2. Ele falou assim, ó. Aliás, quando eu estava lendo esse Isaías 53, 2 aqui, fiquei imaginando aquela cena de Filipe e Eunuco, sabe? Eunuco no charrete, na charrete lá, né? Sendo puxado, lendo Isaías. Na hora eu lembrei disso, falei, olha que graça, gente. O mesmo livro que eu estou lendo aqui agora, Isaías, o eunuco lá, que era da serva da rainha de Candace, lá estava lendo, e que Filipe foi e fez o batismo dele, e depois Filipe foi levado em espírito. Aliás, não, carne e espírito. Ele batizou o eunuco, quando tirou da água, o eunuco falou, cadê o Filipe? Filipe, voou. Né? Voou. E o que fala em Isaías 53, 2? Fala assim, ó, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Primeira coisa, Cristo, raiz de terra seca. Imagina que coisa linda. Depois ele fala assim, ele não tinha aparência nem formosura. Irmão, quem não tem formosura, o que é? É feio. Você quer que eu fale outra coisa para você, diferente disso? Não vou falar, né? E não tinha aparência nem formosura, e olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que as coisas não são muito bem do jeito que a gente imagina que são. O que, assim, eu percebo muito, né, que Cristo é o mesmo da eternidade. Ele veio, ele sempre existiu, Cristo é eterno, faz parte da Trindade,
ele, através de um plano do Senhor, de resgate, foi dado a vida dele na eternidade, para se cumprir o plano. Cristo veio na plenitude dos tempos, quer dizer o quê? Na hora certa. Na hora certa. É a plenitude. Certo? Veio na plenitude dos tempos, trazer o quê? Um Cristo que não julga ninguém, que viveu aqui na terra durante a época da lei, porque a graça só veio depois que ele foi, certo? Ele veio trazer salvação para nós. É o único nome pelo que se importa que sejamos salvos, certo? E esse Cristo, ele veio e fazia assim, ó, querido, não peca mais, para de fazer o que você está fazendo de errado, arrepende dos seus maus caminhos, vá e não peque mais. Esse Cristo que falava assim, ele é o que reina hoje ainda aqui. E fala da mesma forma. Ainda hoje, Cristo fala para nós, olha seus caminhos, olha o que você está fazendo, para de se satisfazer a si mesmo, pensa no que é melhor para você espiritualmente, pensa na eternidade, para com essas besteiras todas que você está fazendo, se volta para mim, se arrependa dos seus maus caminhos. É esse Cristo que está falando ainda hoje. Não peca mais, vai e não peque mais, você pode ser salvo. É esse o Cristo que fala para você. Mas vou te falar uma coisa. Tem uma segunda plenitude dos tempos. Quando Cristo vier buscar a igreja dele. Não vai ser mais esse Cristo que vocês viram. Vocês viram o Cristo glorificado como que é? Vocês acham que vocês podem falar da mesma forma que você fala comigo, ou você fala com um parente seu, ou com um amigo seu, olha, na verdade eu não quis fazer aquilo, né? Aconteceu. Quando Cristo vier, de novo, irmãos, não vai ser mais o Cristo, filho, não peques mais, não, irmão, não vai ser mais esse o Cristo. Esse Cristo vai olhar e você vai ser levado com ele ou não. Você não vai argumentar, não, veja só, mas eu fiz isso, sabe por quê? Não tem argumentação. Eu vejo muita gente assim, vou dar um exemplo bobo, mas tem muita gente que faz isso. Crente não pode mentir. Eu não vou na igreja hoje, mas o que eu vou fazer? Olha, eu não posso ir, eu bati o pé na mesa. Faz assim, ó. Está mentindo? Entendeu? A gente tem que abrir nossos olhos, irmãos, porque esse Cristo que vai voltar, e a gente fala assim, não, mas vai acontecer tanta coisa para ele voltar, o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações primeiro. Quanto tempo você acha que demora isso com a internet que está hoje? Então, a palavra fala assim, que você tem que vigiar, porque você não sabe a hora que vem. Na parábola das 10 virgens. E que ele virá também, de uma forma, no dia do Senhor, como um ladrão vem. Você não vai perceber. Certo? Ele está falando isso para você, porque se você, mesmo estando aqui dentro, mesmo estando na igreja, mesmo estando aceitando Jesus, você não tiver com a vida em ordem, o que vai acontecer? É a parábola. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que Cristo vai julgar imediatamente a nossa vida de acordo com o nosso coração, querido. Não adianta você falar, mas eu aprendi, mas as pessoas estão te falando, se arrepende, muda a sua vida, aceita Cristo como seu Senhor Salvador, serve na igreja, né? E a gente não faz nada, não consegue fazer nada. E, assim, é uma coisa muito importante, a gente tem que prestar muita atenção no que nós estamos fazendo e entender, definitivamente, que esse que está chegando, que é o mesmo da eternidade, ele não vem do mesmo jeito que veio antes, não. Então, essa a essência que eu quero passar para vocês. Não perca tempo. Cristo está voltando. Cristo está chegando. Ah, mas falta muita coisa. Você não sabe se muita coisa não vai acontecer em um mês. Ou em 20 anos. O que você vai esperar para resolver? Né?
Bom, o que eu percebo nessa ministração sobre a igreja, que eu peguei Apocalipse, é o seguinte: cada passagem que eu li ali daquele livro de Apocalipse, começando por Éfeso, a igreja que estava lá na cidade de Éfeso, você pode ministrar muitas vezes ali, porque tem muita informação, é rico demais. Você sabe, irmão, a palavra ela se revela para você. Você pega um versículo. Gente, tem versículos na Bíblia que a pessoa começa a falar, você fala assim, vai falar de novo disso, você escuta uma pregação que não tem nada a ver, que você nunca escutou na vida, porque Deus revela para você, é uma palavra rema, uma palavra revelada, né? E eu olhei ali aquelas passagens das igrejas ali, e eu comecei a pensar muito assim, por que escolheu 7 igrejas, que forma que ele trabalhou ali, e eu cheguei a uma conclusão assim, que cada igreja, ela tem uma característica. Ele está falando, a igreja que está lá na cidade de Éfeso, por exemplo, Tiatira, ou Esmirna, sei lá, ela tem uma característica de coisas boas, uma lista de coisas boas, e uma lista de coisas ruins, certo? Nessa época aqui, a gente tinha uma igreja por cidade, certo? Conversando essa semana com o Amir sobre esse assunto, o que ele me explicou foi que nós fomos, a igreja daquela época, ela simplesmente se perdeu, ela foi corrompida, e nós estamos retornando à estaca zero novamente, nós estamos retornando à originalidade como foi a igreja primitiva. Então, a gente imagina que a tendência, conforme formos abrindo o coração, deixando o lado do homem de fora, que a gente consiga unificar novamente todo mundo, formar um corpo e servir juntos. Nós temos o Jamê, que vem sempre aqui nos visitar, que juntou até 11 igrejas já juntas. Mas eu perguntei para ele, até fiquei meio espantado com isso, perguntei assim, mas como que se faz isso? Porque cada um pensa de um jeito diferente. Ele falou, quando a situação ela exige que você tome uma ação e as pessoas pensam diferente, os líderes, a gente deixa o assunto de lado e põe em oração, até que se resolva. E está juntando. Bom, que seja, né? O que eu quero falar para vocês? Agudos tem uma igreja chamada Comunidade El Shaddai, que é essa daqui. São várias igrejas em Agudos, certo? Em Agudos, El Shaddai tem uma cara. Nós temos uma funcionalidade, um tipo, uma característica que serve à nossa cidade. Como as igrejas de lá, da Ásia que ele falou, nós temos uma listagem de coisa boa e uma listagem de coisa ruim. Afinal de contas, a igreja somos nós. E nós somos homens. Era de se esperar isso. Certo? Então, falando honestamente, nós temos nossos defeitos, nossas características, que é diferente de outras igrejas. O Arsênio tem as qualidades dele, né, as diferenças. O pastor Alberto tem as dele. O Elber tem as deles. O fulano tem. Cada um vai ter a sua cara. Você quer buscar alguma coisa, você fala assim, vou na igreja tal, que eu sei que lá tem. Aliás, isso devia ser uma coisa comum entre nós. Por exemplo, que igreja tem libertação? A igreja tal tem libertação. A minha tem não. Então, vai lá buscar libertação e volta. Nós somos um corpo. Desde que haja fidelidade. Lógico, né? Eu sou da comunidade El Shaddai. Certo? E nós vemos que aqui há, então, características e modelos da igreja local. Porque nós somos pessoas. E daí, eu olhando essas 7 igrejas do Apocalipse, o que eu vi foi que é como se fosse aquelas 7 igrejas englobassem a maioria das características das nossas igrejas de hoje em dia. Então, os defeitos que você vê, como são as igrejas, elas são o que você vê hoje em dia, os defeitos, como são as igrejas hoje aqui. Tá? A igreja de Éfeso, então, ela é uma igreja que está em Apocalipse 2, de 1 a 7. Eu vou ler para vocês não se preocupem em abrir a palavra não, tá? Ela fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, né? E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, quem detém as 7 estrelas na mão é Cristo.
e ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele anda entre nós. Ele está conosco, ele anda entre nós, tá? Aí fala assim, estas coisas, né, como eu falei, né? Ele está falando assim agora para a igreja, ó, eu conheço as suas obras, tanto o teu labor, o seu trabalho, né, como a tua perseverança, e que não pode suportar o homem mau, você não pode, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ele continua falando, olha só elogio, né? E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tá? Muitos de nós somos assim, irmãos. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Muitos de nós somos assim também. Lembra-te, pois, de onde você caiu, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Ao vencedor dar-te-ei de se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso. Bom, o que eu penso dessa história toda, do que ele está falando aqui? Eu penso assim, ó, quando eu me converti, logo que eu me converti, eu tinha um monte de coisa para resolver na minha vida, um monte de coisas, sabe? Eu tinha problema financeiro, bastante. Eu tinha problema de relacionamento com a Carmen, era pesado o troço. Já estava desistindo, não estava conseguindo resolver. Eu tinha inúmeras coisas para resolver. A empresa que eu trabalhava, eu tinha uma empresa em Bauru de serviços aí de eletrônica. Eu fazia telefonia, interfone, PBX, esses negócios de antena coletiva de prédio, circuito fechado de TV, essas coisas eletrônicas. E vivia andando a região inteira. E eu lembro que logo quando eu me converti, eu comecei a buscar do Senhor uma solução para a minha vida. Então eu orava muito assim, ó, Pai, eu preciso disso da minha vida, preciso estabilizar minha vida financeira, eu não quero dever para ninguém, eu quero estar tudo regularizado, eu quero comprar as coisas tendo dinheiro, eu quero saber usar o dinheiro, eu quero ter salário, eu não quero ficar trabalhando sem ganhar nada. E porque naquela época estava difícil, irmãos, o dinheiro caía na conta, eu pagava todos os funcionários meus, não sobrava R$1 para mim e para o meu sócio. Difícil, ficava 6, 8 meses sem receber R$1. E eu comecei a orar para Deus, e depois eu falava assim, e eu viajava assim, aí para Marília eu ia orando, a estrada inteira, eu voltava orando, e eu voltava falando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, só eu. É egoísta? Tremendamente egoísta, mas é normal. Obrigado, Cris. Essa água eu nem sei de quem que era. Mas perfeitamente normal, irmão, isso daí. E era só eu era o centro de tudo. Senhor, socorre meu casamento. Senhor, socorre o relacionamento. Senhor, socorre a parte financeira. Senhor, só eu. Ó, traz para mim. Só assim eu fazia, né? Mas eu te falo uma coisa, irmãos, de coração mesmo. Eu não conheci ninguém até hoje. Eu falo para você, pode ter conhecido, tá? Que se converteu porque era assim. Ganhava bem. Tinha um relacionamento com a esposa perfeito. Tinha relacionamento com o filho perfeito, tinha uma vida tranquila, tinha o que queria que precisasse, e aí ele foi lá e falou assim, eu vou servir Jesus agora. Eu não conheci, você pode conhecer. Todas as pessoas que eu vi entrou para pedir socorro. Me ajuda, por favor. Tá? Então, eu acho uma coisa até que normal, que quando você entre nesse sistema, em tudo esse trabalho que você está fazendo aí, você fica desesperado pedindo ajuda para Deus. Não tem problema nenhum. Isso é normal. Agora,
Não é normal se você já está aqui 20 anos, 10 anos, 5 anos, 30 anos e está continuando a mesma coisa. Aí já não é normal. Porque se Deus vai transformar a sua vida de verdade, você vai começar a servir na casa do Senhor. Você vai começar a mudar. Você vai chegar aqui, quando você entra na igreja, você fica assim, ó. Me dá alimento, eu preciso comer. Me dá alimento. Não, a palavra. Que palavra. Olha, que maravilha. A palavra do outro. Não, cada palavra bonita. Me ajuda aqui, faz oração para mim. Me ajuda ali, ó, o irmãozinho lá tem poder de cura, como se fosse um Superman, né? Como se ele não tivesse, né? Mas ele não sabe, né? Então ele fica, aquele irmão lá que cura. Você cura. Ué, né? Então você fica pedindo, e o louvor? Que o louvor está maravilhoso, cada música maravilhosa. Aí você quer ver o que acontece se a pessoa não muda? Você já não aguenta mais escutar a palavra. De novo, isso daí. De novo essa palavra. Você começa a falar assim, eu não aguento mais esse louvor. Olha lá a irmãzinha, a roupa da irmãzinha, olha o irmãozinho. Nada mais te satisfaz, porque você já saturou, você comeu, engordou, saturou, nunca mais nada. O certo era você entender, e eu entender também, que a gente começa se alimentando com o que os outros produzem. Depois você começa a plantar, e começa a ajudar a alimentar. E lá na frente, é você que gira a roda, irmão. É você que vai girar a roda. É que você que vai produzir a graça. Se você tiver daquela situação de sempre, você vai falar, não aguento mais, eu não sei o quê, aqui não dá. E não é isso que o Senhor espera. Isso é anormal. Você está aqui há tantos anos, eu estou aqui há tantos anos, e querendo que as pessoas me alimentem ainda. Pô, você já é marmanjão, você já é maduro espiritualmente, está na hora de você produzir. Entende? Porque senão você vai esfriar. Porque ninguém vai mais te alimentar. Você já cansou de me escutar falar, já cansou de escutar o Amir, o Carlos, o Rogério falar, o Cláudio, sei lá, o Jeidson, já escutou, já cansou, não aguento mais escutar essas palavras, a mesma coisa sempre, não aguento mais vir aqui escutar a mesma música sempre. É porque está na hora de você vir trazer a palavra. Está na hora de você pegar na ferramenta e trabalhar, irmão. Produzir para aqueles que estão chegando na igreja, se alimentar. Essa é a diferença, né? O foco, ele deixa de ser você, passa a ser o templo, e que são as coisas que precisam acontecer aqui dentro, precisa acontecer. É o templo, passa a ser o templo e passa a ser, né, você ministrar, preparar a coisa, né? O foco passa a ser as pessoas, né? E a gente vê nessa igreja aqui que eles eram perseverantes, né? Eles buscavam o Senhor. Eles não aceitavam pessoas falsas, que se auto-intitulavam alguma coisa, falavam, eu sou assim, eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê. Não, irmão, não é você que define isso. É seu superior que define isso. Eu não posso falar aqui que eu sou alguma coisa. A única coisa que eu posso falar aqui é que eu sou diácono, porque realmente eu fui consagrado diácono nessa igreja. Só isso. E olha lá, hein? E eu tenho que falar baixinho, senão as pessoas vão falar assim, está querendo aparecer. Tem que falar assim, sou diácono. Não, deixa para lá. Entendeu? Então, assim, eles abominavam esse tipo de pessoa, eles colocavam à prova esse tipo de pessoa, eles trabalhavam esse tipo de pessoas, mas o que aconteceu? E eles perderam o primeiro amor. Irmãos, se a gente continuar esperando e sem produzir nada, nós vamos esfriar. Nós não vamos mais orar como orava, nós vamos parar de congregar aqui dentro, nós vamos começar a faltar sem parar, nós vamos começar a reclamar de tudo, nada mais vai ser agradável, nada mais. E isso abomina o Senhor a ponto dele falar o quê? Ele fala assim, vou remover o candeeiro do seu lugar. O que é isso, irmãos? Acabou a luz, escuridão. Eu vejo isso, o que aconteceu com Saul. Exatamente como aconteceu com Saul. Saul, ungido rei pelo Senhor, através de Samuel,
enterrou o talento dele, se rebelou contra o Senhor, não serviu da forma que o Senhor queria, teve instrução para ele fazer certo, ele decidiu fazer da cabeça dele, o Espírito do Senhor se afastou dele e começou a ser atormentado pelo Espírito de Satanás. O que é você e o que sou eu sem a luz de Cristo? Esse é o fim daquele que perde o candeeiro e que esfria. Tá? Esfriamento, irmãos, termina com exclusão do reino de Deus. Vai esfriando, vai afastando, vai esfriando, vai esfriando. Aí acaba criando uma casca grossa, pode criticar, pode falar que for, não adianta mais nada. Se você falar, ai, perto da pessoa, ele já vira um bicho com você, entendeu? Você não pode orientar, você não pode falar nada, vai esfriando, esfriando, entendeu? A igreja, irmãos, ela não pode ser uma obrigação na nossa vida. Ela não pode ser uma obrigação na nossa vida. Nós temos que ter o coração aqui dentro, porque é aqui que você vai trazer gente de fora. É aqui que você vai consertar a vida de muita gente, através da sua vida aqui dentro. Isso daqui precisa de você e de mim. Isso daqui não anda sozinho. Se todo mundo virar as costas e for embora e deixar do jeito que está, vai ficar aceso com a porta aberta. Se não tiver quem venha limpar, se não tiver quem venha arrumar o som, se não tiver gente que venha fechar a porta, se não tiver gente que paga a luz, não vai nada funcionar. Nós precisamos estar aqui, nós precisamos ministrar, e nós precisamos estar aqui para acolher. É isso que você precisa fazer e eu preciso fazer, irmãos. Né? Aqueça seu coração. Busca o Senhor, procure o Senhor. Bom, essa aí é a característica da igreja de Éfeso, tá? Eu falei para vocês de Éfeso do ponto de vista meu. Se você for ver ali, você vai acabar descobrindo uns outros 300 pontos de vista diferentes, tá bom? Então, eu fui colocando ali o que foi aparecendo para mim. Vamos falar um pouquinho da igreja de Esmirna. Eu acho que, Amir, são 7 igrejas, eu acho que eu vou conseguir falar só de Esmirna, ou nem sei, quanto tempo já faz? Uma meia hora já? Uns 10 minutos? Tá bom. Aí depois continua com as outras igrejas outro dia, né? Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e tua pobreza. A tua pobreza, ele falou, mas tu és rico. Ixi, cansado de ver isso, irmão. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 7 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Está falando aqui, ó, daqueles que são ricos, mas conhecem a sua pobreza e tudo mais, né? Gente, você aqui na igreja, qualquer um na igreja, significa que esteja salvo? A gente sabe que não, né? Infelizmente. Não significa que você esteja salvo. Você pode estar aqui, que nem... Outro exemplo que o Amir sempre dá é o cachorro. Ele pode vir aqui no culto todo dia, um cachorro, sentar aí na frente, vai estar salvo o cachorro. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender, que o fato de a gente estar aqui não quer dizer muita coisa não, irmãos. Tá? Suas posses, quer dizer que você esteja salvo? Sua inteligência, sua esperteza, sua importância na cidade. O que você é? Eu sou juiz, não sei o que lá, eu sou delegado, eu sou prefeito. Não quer dizer nada isso daí. Não quer dizer nada. A gente vê pela característica que Jesus escolheu os discípulos deles. Os discípulos de Jesus tinha gente com dinheiro, tinha gente pobre, tinha gente que não sabia ler e escrever, tinha gente que sabia escrever e ler em 3, 4 idiomas.
Tinha Mateus, que é letrado, e tinha Pedro, que era iletrado, não sabia nada. Então, o que Deus fez ali? Mostrou que não é isso. Não é isso. Não importa o que você é, quanto você ganha, o que você faz, quanto inteligente você é, quanto capaz você seja, se você fez 2 faculdades, 3 faculdades, se você trabalha numa multinacional, não importa, irmão. Isso não salva ninguém. Não importa o que você pensa de você. O importa é que Deus vê no seu coração. Isso é o que mais importa. Você pode falar, mas olha só, não, mas porque eu olho, eu sei que lá não sei o quê. Pode parar, irmão, pode parar. Esse que é o problema nosso, sabe? Nós temos que saber o que está acontecendo, né? Então, a gente percebe assim, que tem uma certa característica de algumas pessoas que elas lutam, a vida dela é lutar para parecer ser cristão. Ou seja, você olha para a pessoa aqui na igreja, chega, peitão estufado, parece um pombo andando, né? Nossa, perfeitinho, olha, boa noite, o Senhor, olha, tive uma discussão com uma pessoa, o ser abençoado, ele iluminado, a gente conversou, aí eu me derreti ali na hora, eu aceitei todas as críticas, tudo mentira, irmão. Tem pessoas que lutam para parecer alguma coisa. Aqui, ela fala muito disso dessa igreja. Essas pessoas, quando elas estão fora da igreja, ninguém sabe que é crente. Ninguém nem imagina. Quando você falar para alguém assim, irmãos, olha, você sabia que eu sou evangélico, a pessoa assustar? Fica preocupado. Fica preocupado, porque as pessoas têm que reconhecer a gente pelas atitudes nossas, pela forma que a gente fala, do jeito que a gente anda. Lembra? Mas Pedro negou Cristo 3 vezes. Mas eu te vi, você fala que nem eles, você se comporta que nem eles, você é a cara do seu líder. E aí? Ou seja, Pedro, não mente que eu vi Cristo em você. Tem que ser assim, irmão. O contrário. A pessoa tem que chegar em você e falar assim, você é daqueles lá, né? Sou. Entendeu? É essa que nós temos que lutar, para esse tipo de coisa. Isso daí é abominável ao Senhor. Somos ricos, mas Cristo vê a pobreza nossa, né? E nós temos que ser fiéis até o fim na nossa vida, né? O segredo é esse, irmãos. Não esmorece, não deixa passar o tempo, não desanima. É luta, irmão. E vou te falar, e a luta, ela aumenta normalmente, viu? Porque o mundo nos odeia. E outra coisa também, o ser humano é falho. Então, quando você começa a lutar cada vez mais, tem mais crítica, mais gente reclamando, mais coisas falando de você, não esmorece, continua firme e forte, entrega a sua vida no caminho de Deus. Não importa o que digam para você, serve ao Senhor. Se vão te desanimar, pode deixar falar e você continua servindo firme. O mundo pode estar caindo, você está lá firme e forte servindo ao Senhor. Olha, essa foi a característica da igreja de Esmirna, tá? Aqui você já viu, IF de Esmirna, como a gente tem disso. Pessoas que, na verdade, você sabe que fora daqui é uma coisa e aqui é outra. Pessoas que são ricas, abastadas, mas não têm nada, são pobres. Pessoas que se acham alguma coisa e não são nada. Mas nós somos também aqueles que falam aqui, perseverantes, não aceita condenação de Satanás, não aceita entregar as pontas, luta, trabalha, batalha, entendeu? Eu acho melhor encerrar aqui. Eu ainda tenho 5 igrejas para falar. Eu acredito que eu continuo oportunamente, né? Semana que vem? Então, semana que vem, então, eu continuo, então, a ministração. Você deixa, Carmen? Ela deixou. Deixou.